Depois que o meu marido faleceu, eu passei 3 anos sem me relacionar com ninguém. Até que eu conheci meu namorado e em menos de 6 meses a gente já tava morando junto. Eu não sei o que foi que me deu pra entrar no relacionamento em menos de 6 meses e já ir morar junto com esse homem. Aí eu perguntei pela família dele, ele falou que os pais dele tinham falecido e só tinha ficado ele e uma irmã, que os dois eram muito apegados. E eu só conheci ele quando a gente já tava morando junto de verdade. A relação dos dois, gente, era muito estranha. Não era como se fosse 2 irmãos. Ela sempre se metia na nossa relação. Se a gente fosse sair pra algum lugar, ela tinha que estar junto. Às vezes ela ia dormir na minha casa e queria dormir no nosso quarto. Isso já tava me incomodando muito. Eu falei pra ele que eu não tava mais gostando do jeito que a irmã dele se comportava, mas ele sempre falava que era porque os dois tinham crescido sozinhos e ela era muito apegada a ele. Se a gente estivesse em casa assistindo algum filme, ela ia procurar algum lugar pra se sentar. E ela se sentava entre nós. Então ela se sentava nas pernas dele, ficava abraçado com ele, beijando ele. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu tenho um irmão. E por mais que eu ame meu irmão, eu não tenho essas coisas com ele, não. E por mais que eu reclamasse pro meu namorado, ele falava que era porque ela é muito apegada a ele, que ela tinha ele como um pai. Um dia ela encheu a cara e veio pra minha casa. Quando ela chegou, ela começou a fazer o maior barraco, cobrando os ciúmes do irmão dela. Eu botei ela pra fora e falei que se ela não fosse embora, eu ia chamar a polícia. Mas o meu namorado foi atrás dela, falando que não podia deixar a irmã dele sozinha. Ele passava a noite com ela, cuidando dela. No outro dia, ele falou que eu tinha sido muito exagerada com a irmã dele, que eu não precisava ter tratado ela daquele jeito. Aí minha mãe tinha 2 casas. Uma ela deu pro meu irmão e a outra ficou pra mim. E o meu marido veio com a história pra me colocar a casa no nome dele e da irmã dele, que era pra ele se sentir mais confortável. Porque senão ele ia se sentir um intruso dentro da minha casa. E ele pediu como prova de amor que eu colocasse a casa no nome dele e da irmã dele. Eu falei que ia pensar e depois eu dava uma resposta. Aí ele perguntou se eu não confiava nele. Eu falei que não era isso, que eu só precisava de um tempo pra pensar. Conversei com meu irmão e contei tudo o que estava acontecendo. Ele falou que eu não tava nem louca de colocar minha casa no nome deles dois. Aí eu comecei a investigar a vida dele e ele sempre pressionando para que eu passasse a casa pro nome dele. Eu entrei na rede social dele, fui procurar os amigos dele, fui nas fotos mais antigas, principalmente as de aniversário, para ver quem